para saudar todos aqueles que de uma ou de outra forma nos acompanham, seja cá em Angola ou fora de Angola, ou seja, por aqueles lados todos onde esta emissão possa chegar. E o meu obrigado pelo convite. Estamos sempre dispostos a contribuir naquilo que nos é solicitado, dentro das nossas limitações. Muito bem, está então feita a saudação do Dr. Vitorino Catumbela Sá. Estaria conosco a Ivandra Fortunato, que por sobreposição de agenda não teve como estar conosco, e nós também a ela estendemos a nossa saudação e queremos contar com ela nas próximas emissões. Como disse, nós vamos falar sobre a governação autárquica, desafios e oportunidades. As autarquias locais apresentam-se hoje como uma nova proposta de governação em Angola, assente num governo descentralizado, um tema que domina o debate político após as eleições de 2022. Entende-se a capacidade de tomar decisões e agir de forma independente, assumindo a responsabilidade por suas ações, o termo autarquias. Mas, de forma muito mais profunda, nós vamos querer ouvir do nosso convidado para nos conceituar muito resumidamente a questão autarquias. Muito bem. Nós não vamos fazer aqui um exercício acadêmico, porquanto aqueles que nos escutam têm as várias vertentes de formação, mas vamos aqui ter uma conversa. É verdade que era nossa pretensão que pudéssemos ter uma outra pessoa para podermos fazer aquele contraditório que se exige, no sentido de não monopolizarmos então a palavra. Mas permita que eu comece por dizer que na vertente das autarquias, nós, enquanto Estado angolano, somos, no continente africano e na região também, aqueles que se encontram mais atrasados. Estamos muito atrasados neste aspecto. E a pergunta que aqueles que têm razão se colocam é: se estes atrasos que nós vamos fazendo em relação às autarquias são atrasos propositados ou então são motivados por razões que sejam substanciais. Mas aquilo que pode ser respondido é que nós tivemos momentos em que tanto as condições financeiras quanto as humanas estavam criadas para que pudéssemos realizar então as autarquias. Veja que neste país já se gastaram rios de dinheiro no sentido de mobilizarem tanto as autoridades tradicionais quanto as comunidades para que se pudessem então concretizar as autarquias. O ex-ministro do Território e o seu vice-ministro, refiro-me ao senhor, Sua Excelência, senhor Burnito de Sousa, e ao jovem dinâmico, atento, o doutor Adão de Almeida, Burnito de Sousa e Adão de Almeida, foram sendo pessoas incansáveis em circularem o país adentro, no sentido de mobilizarem as pessoas para as autarquias. Aquilo que nós sabemos é que nesses encontros também gastou-se dinheiro. E, infelizmente, elas não foram concretizadas. Zé do nosso ex-presidente partiu para outra dimensão da vida e não viu as eleições autárquicas concretizadas. Hoje, o discurso parece mudar, as pessoas que vão, digamos assim, trabalhando nesta perspectiva de que um dia tenhamos que ter as eleições autárquicas, já não fazem promessa. Significa dizer que estão como que acordadas, estão como que preocupadas, não querem que sejam cobradas pela sociedade. Agora dizem apenas quando as condições forem criadas. E isto me parece um pouco mais complicado, porque ficamos como que de forma indefinida. Veja que as autarquias existem lá onde há
o poder democrático. A democracia, desde a sua etimologia, é o poder vindo do povo. O povo empresta parte do seu poder àqueles que são os seus representantes, mas os representantes devem exercer o poder em nome e no interesse do próprio povo. É por isso que a democracia é o poder do povo, é o poder vindo do povo e exercido a favor do próprio povo. Então, com as autarquias, nós, de facto, sentimos a desconcentração e a descentralização do poder. Dito de uma outra forma, quem está em Kazombo hoje, como administrador, para tomar uma decisão, tem que depender do chefe que o nomeia. Nas autarquias, não seria assim. Nas autarquias, quem decide escolher a pessoa que vai dirigir o Kazombo, que vai dirigir o Lubito, que vai dirigir a Mavinga, que vai dirigir Nhareia, que vai dirigir Negais, é a própria comunidade, é o próprio povo. Aquelas pessoas que habitam numa determinada comunidade conhecem as habilidades, conhecem o sentimento de um determinado líder e ele se candidata, é este então que vai ser escolhido para dirigir durante um determinado tempo também, porque em democracia quem manda não manda em tudo e nem para sempre. Agora, vamos de facto retardando, estamos bastante atrasados e vamos continuando com este modelo que é prejudicial. É prejudicial porque o administrador tem o seu chefe a quem deve cumprir. Então, há muitas desvantagens, de facto, nesta demora que vamos fazendo da não concretização das autarquias. Permita que lhe diga que hoje, em abril de 2024, quer dizer, devíamos nos sentir todos nós envergonhados, estarmos ainda a falar sobre quando e na incerteza da concretização da realização das eleições autárquicas. Devíamos nos sentir envergonhados, porque é tempo bastante, é tempo suficiente para que pudéssemos falar então que já concretizamos as autarquias e vamos vendo onde falhamos e para procurarmos então melhorar. Mas estamos, e tenho dito, diluei sempre que for oportuno, não estamos ultrapassados por Moçambique. Há quem diga que Moçambique há instabilidade, isso devia nos incentivar, porque se os outros que têm instabilidade, têm insegurança, realizam as eleições autárquicas, por que é que nós não realizamos? O que é que nos falta? Muito bem, era a pergunta que eu já queria colocar. O que é que falta, afinal de contas? O que falta, na minha perspectiva, e veja que este é um programa de jovem, é verdade que estou aqui, embora esteja já a declinar na parte que diga respeito à juventude, aquilo que falta, na minha perspectiva, é tão somente a vontade política. Porque tivesse havido vontade política, as eleições autárquicas seriam uma realidade, seriam concretizadas. Mas vamos falar com honestidade, porque política é serviço. É pena que entre nós em África, ainda não... Entre nós em África e de forma concreta em Angola, ainda não vemos a política como um serviço. Muitos vão para a política como um servir-se. O doutor não acha que a necessidade da realização das autarquias vai muito além da vontade política? Muito bem. Mas não vai além da vontade política, porque a vontade política é o ponto de partida de tudo. Lá onde não houver vontade política, não se pode concretizar absolutamente nada. Veja que o Presidente da República, representado pelo Ministro do Estado para a área social, levou à Assembleia Nacional, segundo informações, 11 diplomas. 11 diplomas que dizem respeito, então, a esta preparação, a esta organização das autarquias. Mas há mais 3 leis, para além das 11 leis, há mais 3. E hoje, longe de buscarmos
nos preocupar com a concretização das autarquias, estamos ainda preocupados com quem tem o mérito de mandar mais leis à Assembleia Nacional e quem não tem mérito de mandar leis. Quer dizer, verdade é que a própria Assembleia Nacional, eu tenho dito, e aqui também eu repito, de facto não tem mostrado também muito interesse naquilo que é a aprovação das leis que digam respeito à concretização das autarquias. Mas qual é, Como cidadão, qual lei falta para ser concretizado as autarquias? permita que, como cidadão, eu me senti mal pela mensagem vinda da representante da Casa das Leis, mas a casa também onde o povo devia ser representado, quando diz que a lei caducou. A lei caducou, não foi aprovada porque tinha caducado. Aquilo que eu sei é que os senhores deputados têm férias, os senhores deputados têm tempo de trabalho, desde dia 15 de outubro começam a trabalhar e vão até agosto, creio que vão até agosto, é aí onde terminam as suas férias. Agora, custa-me acreditar que uma lei, um projeto de lei ou uma proposta de lei submetida à Assembleia Nacional não seja discutida no interesse da nação e seja ultrapassada pelo tempo, caduque, seja como que perca o seu próprio tempo. A minha pergunta é, engavetaram por quê? Será que propuseram a discussão e os deputados não aceitaram discutir? Será que os deputados rejeitam? Receberam mesmo salário os nossos enviados à Assembleia Nacional? Porque quem vai à Assembleia Nacional, como o próprio nome nulo testa, deputados à Assembleia Nacional, são os enviados do povo à Assembleia Nacional. Então, tinham que aprovar essas leis. Mas, dizia eu, estou a repetir, política é serviço, ninguém deve se sentir mal. Não há também interesse na concretização das autarquias, esta é a minha opinião, porque teme-se a partilha do poder. Significa dizer, quem está no poder teme esta partilha do poder. Veja que as eleições de 2022 não foram muito fabulosas por aquele que está e devia organizar as próprias eleições autárquicas. Nós somos humanos, para além de termos pessoas que assumem a política, mas também essas pessoas são humanas. E toda pessoa humana, quando se vê ameaçada de forma direta ou indireta, é capaz de travar. Quem perde a capital do país, quem perde Cabinda, quem perde o sonho, mesmo com a forma como as eleições são realizadas, de facto pode sentir medo de realizar as eleições autárquicas. Veja que se fosse algo em que a pessoa que organiza tivesse a certeza plena de que iria ganhar, nós já teríamos a concretização das eleições autárquicas. Agora, vamos aqui procurando de uma ou de outra forma, ver se retarda mais, se avançamos e com tantas contradições que, se me permitir, depois podemos avançar. Muito bem. Doutora, diz-se que os países desenvolvidos só desenvolveram porque descentralizaram o poder, porque partilharam o poder com o povo. O doutor fala sobre o receio de partilha de poder com o povo. Eu pergunto, será que isso é que está na base de, se calhar, o nosso governo, porque nós estamos a falar sobre governação autárquica, desafios e oportunidades, será que isso não está na base de que o governo não queira ver desenvolvido o país? Porque como é que nós vamos entender coisa simples? País desenvolvido é porque partilhou o povo e não se quer partilhar o povo, o poder, melhor. Faça-nos entender rapidamente este ponto. Bom, muito bem. Aquilo que, na minha perspectiva, deve ser deixado também ao povo, sobretudo as organizações da sociedade civil,
os partidos políticos na oposição, o próprio partido no poder, aquilo que deve ser deixado claro ao povo é que as autarquias não serão uma varinha mágica. Não é que realizamos as autarquias hoje e o abandono a que os municípios se encontram vai automaticamente desaparecer. Não. Teremos que fazer, de facto, um grande serviço. É verdade que a descentralização e a desconcentração administrativa podem ser um meio para que o autarca, aquele que sabe que foi eleito pela comunidade, foi eleito naquela autarquia, faça o exercício de corresponder às apetências, às expectativas daquela comunidade. Porque hoje, em muitas situações, meu caríssimo, viaja para o Negás, viaja para o Sambizanga, vai ao Quilamba-Quiaxe, vai ao Bailundo. Bailundo tem a sorte de beneficiar de algum investimento, vai crescendo, tem, digamos assim, condições que algumas capitais provinciais não têm. Isso também são razões políticas, diga-se mesmo, mas parte dos municípios de Angola estão abandonados. E não podemos pensar, e nem podemos levar essa mensagem, que no dia seguinte da realização das autarquias, a vida daquele povo há de mudar. Mas é um passo que deve ser dado. Como já temos essa experiência de quase 50 anos, de governação em que os administradores são nomeados, são impostos, muitos deles, por mais incompetência que revelem, mas têm que ficar aí em nome da tal confiança política. O que conta não é a competência, mas o que conta é a confiança política. Mesmo que a preocupação deles seja apenas a gestão dos terrenos, mas ficam aí. Não se preocupam com a vida da comunidade. É verdade que quem não conhece os seus problemas, os problemas da comunidade, não vai lutar em resolvê-los. Passa em muitos bairros desta nossa Luanda. Has de te perguntar se temos mesmo administradores ou não. Há administradores. Depois, isso concorre também com a própria insegurança. Há administradores que são nomeados e passam sempre a escutar o telejornal ou o noticiário se o nome dele já saiu na lista dos exonerados ou não. Não há confiança no dia seguinte e as pessoas não conseguem, de facto, trabalhar. Quer dizer, os administradores locais, municipais, estão mais no gabinete do que no terreno para trabalhar e ouvir as preocupações do povo. Eu conheci um administrador cá em Luanda, e, se me permitir, passo a publicidade, André Soma, de facto, que era também durante muito tempo diretor provincial da educação. Quando foi indicado como administrador de Viana, as pessoas de Viana que o digam, andava, visitava as comunidades, mas mesmo assim também não conseguiu fazer nada, porque aquilo que eu me pergunto é, será que os administradores têm estado mesmo a receber verbas, visitando Benguela, e não vou dizer que município tive encontro com alguém que é gestor de um município. Os buracos naquela vila parecem como que os tanques de guerra tivessem passado por aí. Mas os administradores recebem ou não verbas? Eu falei com a administração, na verdade, aquilo que eu pude me aperceber é que até as obras do PIME, que aí estão a ser concretizadas, a administração não tem nem contacto com o empreiteiro. Então, todo o poder, até lá no município, o poder vem de Luanda. Então, esta é a necessidade vantajosa que nós queremos encontrar nas autarquias. Não podemos dizer que as autarquias têm, nós podemos encontrar nas autarquias. Mas estamos preocupados com as leis, estamos preocupados com a concretização das autarquias. Oxalá, quando concluirmos as leis, tenhamos também esta capacidade de educarmos um homem, porque a forma como hoje se faz governação
Veja que já ensaiamos espécie de autarquia. Se nas autarquias temos que escolher o filho da terra ou aquele que tenha vivido na localidade por mais de 5 ou 10 anos, então já temos experimentado isto. Já vimos governadores que nasceram em determinadas províncias e foram aí colocados para dirigirem a província. Que resultados trouxeram para os seus irmãos, para a sua população? Negativos. Outros estão a ser julgados. Trabalharam na terra, mas estão a ser julgados. Os outros que não estão a ser julgados são aqueles que tiveram a sorte de se esconder nas asas de quem quer que seja e não conseguiram, de facto, até agora ainda serem chamados. Muito bem, vamos avançar para outra questão. O doutor exemplificou aqui o PIM, que é um Plano Integrado de Intervenção dos Municípios. Tem também um outro programa que foi implementado pelo Governo, que tem a ver com o projeto Cuenda. Entre estes projetos que o Governo tem implementado, estamos a falar de partilha de poder com a localidade e as autarquias. Qual é a via mais dinâmica, mais produtiva para se partilhar o poder com o povo? Acredita que esses projetos realmente têm significado na vida das localidades? Muito bem. O projeto Cuenda e o PIM, permita que eu diga, são formas como que circunstanciais de acudirem a alguns problemas que surgem, porque o Estado faz-se guiar pelo Orçamento Geral do Estado. O documento para satisfazer as necessidades da coletividade é o Orçamento Geral do Estado. O Cuenda, na minha perspectiva, tanto o Cuenda quanto o PIM, vamos falar de forma separada, são vias que trazem à tona o nosso nível de indigência, o nosso nível de pobreza, o nosso nível, de facto, de olharmos para as pessoas como mendigas. Em relação ao Cuenda, eu tenho respeito pela pessoa que lá se encontra como responsável. O senhor Gelembe é uma pessoa com verticalidade e creio que deve estar a fazer o esforço, o dever de conseguir levar avante este projeto. Mas não é a forma própria, correta de se governar, porque o Cuenda viola princípios. Quais são os princípios que o Cuenda viola? O princípio da igualdade. Muito bem. O princípio da igualdade. Nos termos da Constituição, somos todos iguais perante a lei. Os critérios que o próprio Cuenda encontra para que algumas pessoas sejam beneficiadas é um critério aleatório. Veja que se tivéssemos que encontrar os pobres ou os miseráveis para que pudessem beneficiar do Cuenda, de Luanda não sairíamos, do Zango não sairíamos. Veja a quantidade de pessoas que, a partir das 15 horas, ocupam o mercado do Zango Zero para venderem na estrada. Ocupam mesmo, aí no Zango Zero, ocupa-se a estrada, o asfalto, para se vender. O que é que se vende? Vende-se peixe, vende-se carne, vende-se tudo. Quer dizer, nós até temos, não sei por que não temos turistas, porque nós somos um país, de facto, muito apetitoso para questões que nas outras paragens assustam. Porque nas outras paragens, mesmo os países pobres, não vai encontrar a carne a ser vendida ao lado do lixo. Então, o Cuenda devia acudir às pessoas aqui. Eu faço parte das famílias mais pobres deste país. Tenho família em Benguela, tenho família no Lubango, tenho família no Kwanza Norte, tenho família em Malange, tenho família no Bié, mas todas elas pobres, paupérrimas, miseráveis. Sim, quer dizer, mas não os pobres conheço, são a maioria, não é? Não conheço nenhum membro da minha família que tenha se beneficiado do Cuenda. É possível que os caríssimos aqui tenham uns tios, umas primas, os antigos combatentes. Eu, pelo menos, também desconheço. Não sei o Severino aí ao lado, não sei o meu amigo aí que está a nos acompanhar dentro. Muitos antigos combatentes, que são as pessoas que deviam beneficiar dessas ajudas, não têm, não conhecem
Não conhece. Há muita gente. Qual é o critério? Qual é o critério que se usa, então, para beneficiar esses pobres? Se nós até assumimos uma outra categoria, nós deixamos de ser pobres, nós agora somos miseráveis. E dou-lhe o exemplo. Vai em qualquer instituição bancária, assim que estiveres a sair do banco, quem te bate primeiro a porta do seu coração, interpela-te, é o segurança. E te pergunta se não pode lhe deixar uma água. O segurança do banco, de uma instituição bancária. Não é perigo para o próprio banco isto? Bom, é um perigo para a própria, é um perigo para a própria sociedade. É um perigo para a própria sociedade. Hoje, em muitas comunidades, você basta estar a grelhar um frangozinho, é como se você tivesse a se envaidecer, porque nós estamos a ultrapassar, estamos a sair do nível, já saímos do nível de pobreza e agora estamos num nível de miséria. Nós somos miseráveis. Vejam o número de crianças que pululam por essas ruas. Vejam o número de velhos, de idosos que buscam nos contentores. Vejam o número das pessoas no Gama, a caminho de Benguela, que estão aí desfiladas à espera de um contentor ou de um caminhão que se possa desgovernar e volta e meia recolherem um pouco de arroz. É assim que nós temos que... Ainda essa questão dos contentores, Sr. Doutor, fica muito difícil perceber quem é o saudável, quem é o doente mental que estão nos contentores. Não, aqui há mesmo uma disputa. Há uma disputa e o saudável de facto ganha, porque enquanto o doente mental vai aí se divertindo com outras coisas, o saudável retira rapidamente aquilo que deseja e vai. Estamos numa situação que é periclitante. Nós devíamos ter prioridades, marcarmos prioridade, mas de facto aquilo que se nos apresenta que parece não termos prioridades na gestão do próprio país. Não temos onde começar. Os economistas falam daquela questão do custo de oportunidade, ou então da escassez. É por causa da escassez que tem que se fazer o custo de oportunidade. O que é que vou fazer? Veja que as nossas mamães parece que aprenderam a fazer melhor a gestão do que muitos gestores que nós temos. Porque as nossas mamães, sabendo que não conseguem comprar um saco de arroz, vão ao armazém, fazem aquilo que se chama sócio. O país, de facto, precisa de se reencontrar, porque vamos caminhando para uma situação de miséria extrema, mas extrema mesmo. Isto não é para aqueles que são desempregados, é também para os trabalhadores. Veja que o salário mínimo não consegue cobrir absolutamente nada. O saco de arroz está a 27, 28 mil. A caixa de óleo está a 36, 40 mil. Um país que o saco de arroz custa mais caro que o próprio salário mínimo, o que é que nós queremos? Então, a questão do Quenda, de facto, viola direitos fundamentais e é inconstitucional, porque não há critério constitucional, porque a Constituição fala do princípio da igualdade, mas fala também do combate à pobreza. E quando a Constituição fala do combate à pobreza como tarefa do Estado, que para mim devia ser tarefa do Executivo, porque no Estado cabemos todos nós, mas a Constituição invoca em como é tarefa do Estado. Quando se fala de combate à pobreza, não é a pobreza de alguns, é a pobreza de todos. O que é que os meus concidadãos que se beneficiam do Quenda têm de mais angolanos que a minha avó não tem? Por que a minha avó vai à lavra e não consegue absolutamente nada? Em relação à questão do PIM... Doutor, antes de ir ao PIM, o doutor diz que o Quenda é inconstitucional. Inconstitucional. É inconstitucional. Sim, senhora. Quando estamos a falar de inconstitucionalidade, estamos a falar de atropelo à Constituição? Atropelo à Constituição. Podemos entender basicamente como crime? É crime? Não, é violação. É violação. É agirmos de forma marginal. E eu me justifico que me venham aqui dizer o contrário, aqueles que pensam também o contrário. Eu não me sinto como dono da verdade, mas dos termos da Constituição, todos nós somos iguais perante a lei. E a própria Constituição
naquelas que são as tarefas do Estado, que eu aqui repito, seria bom que fossem tarefas do Executivo, porque no Estado nós, os miseráveis, também estamos. O Estado insta que se deva combater a pobreza. Mas a pobreza de quem? De todos, não é de alguns. Agora, ao selecionarem alguns, ao combaterem a pobreza de alguns e não de todos, estão a violar esses princípios constitucionais. Estão a agir à margem da lei. Então, é por esta razão, de facto, estava a ir no PIM. A questão da inconstitucionalidade. Muito rapidamente para terminar este ponto. Neste particular. Sobre o PIM. Na questão do PIM, veja que o PIM também, na minha perspectiva, tem sido um meio de gastar dinheiro do Estado em vão. E seu próprio chefe, o titular do Poder Executivo, pudesse acompanhar as reclamações, as lamentações vindas dos governadores sérios deste país, de facto, há muito tempo devia se extinguir a questão do PIB. Veja que a titular do Ministério das Finanças clama, uma senhora idônea, uma jovem idônea, clama em como tem havido muita indisciplina. Há pessoas que não prestam contas. E essas pessoas que não prestam contas, ela os elencou. Estão aí em sério. Recentemente, o governador de Malange lamentou porque 50% das obras do PIM, com todo o pagamento feito, o Estado pagou tudo, simplesmente as empresas desapareceram. Simplesmente as empresas desapareceram. E, repito, uso as palavras do senhor governador de Malange, ele preocupado se pergunta, será que um empreiteiro vem a Malange, recebe o dinheiro do Estado e desaparece? Não há ninguém na estrutura provincial ou na estrutura nacional que sirva de suporte, de aporte a este que nós podemos chamar de larápio, porque isso é ser larápio, é prejudicar o Estado. Veja, há bairros, há municípios em que encontravas um letreiro, obras do PIM. Hoje passas por aí, nenhum alicercezinho está. Até as placas desapareceram. Estão e nós conhecemos localidades. Agora, este PIM também, de facto, é uma forma marginal de gerir o orçamento gerado, o dinheiro de todos, o dinheiro do Estado. É verdade que veio do Fundo Soberano, a iniciativa veio do dinheiro do Fundo Soberano, mas teríamos muita coisa por fazer se houvesse este desejo de organizarmos o bem da vida da própria comunidade. As escolas que o PIM vai construindo são escolas que nem o FAS conseguiu construir. O FAS construiu escola com maior qualidade. Então, devia-se, de facto, alocar este valor que se gasta no PIM às instituições que já existem. O Ministério da Educação, temos escolas em que os estudantes fazem um curso de informática, terminam, nunca fizeram uso de um computador. Não é por vontade do diretor, mas é a inexistência, não existe. O diretor vai comprar o computador aonde? A senhora ministra não recebeu verbas, não recebeu cabimentação para comprar computadores. Se é comprar computadores para a escola, assim que terminar o mandato dela ou antes, pode ser chamado pela Procuradoria por ter cometido o crime do peculato, desvio. Então, estamos aqui nesta situação. Há escolas onde passas ao lado da casa de banho, é um problema sério, porque o cheiro nauseabundo é daqueles. Mas isso na estrutura superior e no ensino médio também. Então, precisamos ver, longe de gastarmos dinheiro, enchermos o bolso dos amigos, esses empreiteiros, tanto o Quenda quanto o PIM, devíamos, de facto, extinguir isto
e fazermos com que o dinheiro seja usado de forma racional. Temos crianças abandonadas, jovens abandonados, velhos abandonados, antigos combatentes abandonados, todos a clamar. Procuradoria-Geral da República clama que não tem condições. Juízes clamam que não têm condições. Aqueles que instruem processo clamam que não têm condições. Então, temos aquele que governa, aquele que tenha o poder de governar, para que não se sinta que está a ser acusado em como o dinheiro está apenas com ele. É necessário que venha a público essas despesas sem sentido, supérfluas, sejam de facto extintas e se realize o bem maior da própria coletividade. Muito bem. São agora 19 horas e mais 49 minutos, estamos já a correr com o tempo, portanto, vamos pedir a si, caro telespectador, para partilhar, deixe o seu comentário. Contribua com o seu comentário. Estamos a falar sobre a governação autárquica, desafios e oportunidades. Escreva ali quais os desafios, quais as oportunidades, a importância, consequências também, não é? Isso também vamos lá mais para frente ouvir do nosso convidado. E nós vamos mesmo avançar porque este é um podcast que permite que o jovem avance, é um podcast de juventude avante. Doutor, é possível chegar ao desenvolvimento com este modelo de administração centralizado que existe desde a independência? Bom, esta pergunta é respondida pelaquilo que os nossos olhos conseguem ver. Aquilo que os nossos olhos conseguem ver, aqui mesmo próximo no Sambizanga, aqui próximo na Maianga, podemos nos dar conta de que este modelo não é possível. Com este modelo não é possível. E é uma questão até de livrarmos também aquele que está no poder central. Porque hoje, infelizmente, o administrador é o presidente, é o chefe do executivo. Ele não está lá em Sanza Pombo, não está. Mas aquilo que estiver a falhar, a culpa recai para o chefe do chefe do executivo. Ele não é o governador do Mochico, mas aquilo que estiver a falhar, a culpa recai para ele. Então, quer dizer, não é possível, com este modelo que nos persegue há quase 50 anos, sem água, sem luz, sem capacidade para que o Estado consiga tributar, para que se transforme o cidadão, não em mero cidadão, mas em contribuinte, porque é necessário que o Estado lute, crie, potencie os seus cidadãos para que não sejam meros cidadãos, sejam também contribuintes. Mas nós vamos, de facto, vivendo uma situação que nem sequer no tempo de guerra se viveu. A miséria, a pobreza que vivemos hoje não se viveu no tempo de guerra. Será que temos que chamar de novo a Cruz Vermelha Internacional? Será que temos que chamar de novo o PAM? Será que temos que nos despir do nosso casaco de orgulho para apelarmos a um mundo de que, afinal, temos sido mentirosos? Aquela grandeza de que nós vendemos em como somos, afinal somos pequenos. Nós somos os libertadores. Nós libertamos a Namíbia. Mas hoje, quantos de nós fazem fila, de nós angolanos fazem fila para ir procurar o bem-estar na Namíbia? A saúde, a educação, a comida. Chegas a Santa Clara, de manhã cedo, pessoas que saem daqui do Cunene atravessam a fronteira para irem buscar a água, para irem comprar o açúcar, para irem comprar outras coisas. Os de lá, de facto, também atravessam, mas a única coisa que vêm comprar aqui é a gasolina. E há quem diga que a água que os angolanos vão buscar na Namíbia sai primeiro de Angola, chega à Namíbia e depois o angolano tem que ir buscar na Namíbia. Então, só para dizer que com este modelo de governação não será possível. Mas queria também só enfatizar, quando nos coloca a questão do PIME, do Quenda, sim, e a sua relação com as autarquias, acredito não haver nenhuma relação. Aquilo que hoje está à voga, está à tona, é a questão da divisão político-administrativa. Se primeiro vamos realizar as eleições autárquicas ou vamos realizar primeiro
a divisão político-administrativa. Era nisso que eu também queria perguntar. Acha que no quadro deste projeto do governo, a proposta do governo sobre uma nova divisão político-administrativa, com o aumento que se está a dizer que os municípios ou que Angola vai sofrer, será mesmo fácil? Será possível? Qual é a visão do doutor neste ponto? Bom, a posição que eu defendi numa determinada rádio, em como, na minha visão, a divisão político-administrativa não devia ter nenhuma relação com a realização das autarquias. De facto, ganhei militância para um determinado... O meu colega de debate atribuiu-me militância de um determinado partido político aqui em Angola. Bom, mas, como dizia Aristóteles, o homem é um animal da polis, somos todos políticos, embora não sejamos todos partidários. Aquilo que a mim apraz dizer nesta vertente, a princípio, não devia haver também discussão entre a divisão político-administrativa e a realização das autarquias. E eu, nesta vertente, tenho estado a pensar que há uma contradição no próprio Executivo. Porque veja que aqui mesmo em Luanda, perdemos o município do Rangel, perdemos o município das Ingombotas, perdemos o município da Samba, perdemos o município da Manhanga, tínhamos perdido o município do Quilamba-Quiache, não sei que manobra é que se fez, parece que agora está recuperado. Perdemos esses municípios para todos se transformarem apenas no município de Luanda. Bom, se com 161 municípios, a nossa luta, a divergência entre os políticos, sobretudo na Assembleia Nacional, era que as eleições autárquicas tinham que ser realizadas de forma gradual, tinha que ser o gradualismo. Como é que agora nós vamos conseguir realizar eleições em 325 municípios? A minha afirmação é de que quem não é capaz no pouco, não pode ser capaz no muito. O dinheiro com o qual se poderá realizar as eleições autárquicas é o dinheiro do Estado, é o dinheiro de todos nós. Então, se não conseguimos em 161, já estamos desde 2008 à espera da concretização das eleições autárquicas, não é em 325 que nós vamos conseguir concretizar. Então, a minha perspectiva é que nós temos território para podermos realizar as eleições autárquicas. Como a autarquia tem que ser criada por lei, então vamos procurar município de Cacoaco, vamos criar a autarquia, Viana, Sambizanga, que agora também é distrito. Exatamente. Vamos nesta Angola adentro, aquilo que é município, vamos então criar como sendo autarquia. Não temos a necessidade de gastarmos dinheiro com a criação da divisão político-administrativa. Porque, vejam, estamos a ver hoje os sindicatos a lutarem para que o Estado pague pelo menos 100 mil kwanza. O Estado diz, não, 100 mil é muito, com os poucos filhos. E se aumentarmos os municípios para 325, significa dizer que o número de funcionários também cresce. Vamos ampliar também o número de funcionários. Então, se você, com os poucos funcionários, não consegue pagar 100 mil, está a lutar para 70, qual é a necessidade que você tem de ampliar? Na minha perspectiva, como ensaio, devíamos começar com os municípios que já temos. Nós não carecemos de território, nós temos território. O Talatona está lá. Vamos realizar eleições autárquicas em Talatona. Luanda, o município de Luanda está aqui. Vamos realizar as eleições autárquicas aqui no município de Luanda. Então, estamos a fazer uma diversão e, a fim e a cabo, vamos chegar ao fim do mandato do Sr. Presidente da República, o que seria mau
sem a concretização das eleições autárquicas. Eu tenho dito que, e me permita mesmo, depois de ter entregue à família os restos mortais do Dr. Jonas Malheiro Savimbi e do seu sobrinho, a coisa mais importante que o Presidente da República devia fazer como marca no seu tempo, depois também de ter conduzido os tubarões aos tribunais, a coisa mais importante de todas elas, para mim, seria a realização das eleições autárquicas. Acredita que o Presidente não vai a tempo de concretizar esta promessa eleitoral? Bom, o grande problema é que o Presidente da República, é verdade que tem os seus auxiliares, e a última palavra não é dele. Ele não é o MPLA. Acha que isto está a influenciar na realização? Os auxiliares do titular do Poder Executivo? Sim, ele pode ter a última palavra, mas não tem a única palavra. Tem que ouvir os outros. É por isso, se a lei caducou na Assembleia Nacional, onde está lá a maioria do MPLA, o que é que nos leva a acreditar que essas 3 leis que foram enviadas à Assembleia Nacional possam também ser concretizadas? E nós nos gabamos que já inauguramos aí uma estrutura autárquica. Inauguramos uma estrutura autárquica. Agora, que isso não seja apenas, como se soe dizer, um show de bola para o inglês ver. Porque a questão das autarquias é uma responsabilidade e um compromisso com a nação. Sim. E eu sinto muito que, de facto, neste particular, o Presidente da República venha chegar ao fim do seu mandato e não realiza. Porque o tempo passa de forma muito veloz. Veja que estamos em 2024 e já estamos no 4º mês de 2024. Daqui a nada, 2027. Há um paradoxo que me faz mesmo questionar. O Presidente da República havia dito que a realização das autarquias não depende dele, depende dos deputados, da Assembleia Nacional. Mas nós, há coisa de uma semana ou 2, nos apercebemos de uma proposta para a institucionalização das autarquias vinda do próprio governo. Como é que nós vamos entender este ponto? Sim, senhora. Bom, aquilo que é verdade é que depende também dele, porque é verdade que a Assembleia Nacional é o órgão de soberania por excelência legislativo, aquele que faz as leis. Mas, sempre que há esta iniciativa dentro da Assembleia Nacional, nós chamamos de projeto, mas há também aspectos em que o Presidente da República toma a iniciativa, que nós chamamos de proposta. E aquilo que o Ministro do Estado para a área social trouxe à tona é que a maior parte das iniciativas referentes ao poder Doutor, autárquico... eu vou cortá-lo rapidamente. Parece que o seu microfone não está bem posicionado à boca. Muito bem. A maior parte das leis sim. da iniciativa legislativa atinente à realização das eleições autárquicas, segundo nos deixou bem claro o ministro Adão de Almeida, são de iniciativa do Poder Executivo. É um cartão vermelho que se passou também à Assembleia Nacional. Porque a Assembleia Nacional não pode estar aí à espera apenas que o Sr. Presidente da República lhe submeta as leis. Este é um aspecto. O outro aspecto, também a Assembleia Nacional, há aí grupos parlamentares, não pode rejeitar as iniciativas provindas dos outros grupos parlamentares, porque senão nós, enquanto sociedade, vamos ficar de facto com esta ideia de que na Assembleia Nacional não se trabalha porque tudo tem que vir do titular do Poder Executivo e aquilo que está dentro ainda caduca mais, como se eles não tivessem aí a trabalhar e a ganhar os seus salários. Muito bem, estamos já a ficar com pouco tempo, então nós vamos avançar para outra questão. Como é que estão desenhadas as autarquias na Constituição? Bom, as autarquias na Constituição, tanto aquela de 2010 como esta que sofreu a revisão,
é um imperativo. É um imperativo constitucional. É por esta razão que não devíamos olhar para as autarquias como algo subjetivo que pudesse depender da vontade das pessoas. Desde o artigo 213 e seguinte da Carta Magna, vamos encontrar aí a questão da institucionalização das autarquias. É uma necessidade, está lá na Constituição. Agora, todo aquele particular, todo aquele servidor público que não respeita a Constituição, age como se fosse um marginal. Então, para que não sejamos uma sociedade marginal, nós temos a obrigação de concretizarmos, digamos assim, as eleições autárquicas. Está lá como um imperativo constitucional. E sendo imperativo constitucional, deve ser, de facto, realizado. Deve ser concretizado. Só que vamos dando volta, vamos fintando a própria Constituição, como que buscando que o tempo passe por nós. Mas será mau se no nosso tempo, na nossa época, neste mandato, estou a repetir, do Sr. Presidente da República, não concretizarmos aquilo que vem na própria Constituição. É uma forma que o legislador encontrou, não para realizar a vida das comunidades em que todos vão ter escola, todos vão ter hospitais, todos vão ter saco de arroz em casa, mas a governação nas autarquias é mais responsável, porque o autarca não olha pelo telefonema do chefe que o colocou aí, ao estilo do cágado. Ao estilo do cágado, porque a administração atual é como é o estilo do cágado, que quando você encontra o cágado sobre a árvore, você já sabe que alguém o colocou aí. Só a pessoa que o colocou é que o pode remover daí. Agora, o autarca pode ter este compromisso com a sua comunidade, com o seu município, porque sabe que se ele falhar, nas próximas eleições, ele salta. Agora, do outro lado, não. O que conta é encontrar um terrenozinho para o chefe, o que conta é acomodar os amigos, as concubinas de quem nomeou, o que conta é fazer bem as contas, o que conta não é a realização da comunidade. É por isso que vão partindo casas, vão criando situações dolorosas. Veja no Zango, há uma comunidade nas tendas acima dos 16 anos. Um autarca, se o Zango fosse autarquia, o autarca devia ter a preocupação de, com aquela população, encontrar mecanismos de não fazer com que as pessoas vivam nas tendas, na sua própria terra. Se calhar o autarca devia encontrar mecanismo de construção dirigida. As pessoas estão lá nas tendas. É aqui em Luanda, onde gravita o poder executivo, onde gravita o poder judicial, onde gravita também o poder legislativo, onde todos os poderes estão aqui. E é à beira da estrada, não é num labirinto, é à beira da estrada. As pessoas estão aí há mais de 16 anos. E essas pessoas são transformadas em objeto para atividades políticas. Quando os partidos políticos precisam de encher os seus comícios, vão para lá. Estacionam os autocarros. Se o caríssimo jornalista pode se movimentar para lá, ver como é que aquelas pessoas vivem. Uma pessoa que vive 16 anos numa tenda, quer dizer, está-se lhe negar até o direito à habitação. Então, a autarquia, na nossa perspectiva, aquela que vem concebida e bem na Constituição, encontraria, de facto, fórmulas, não para ultrapassar a miséria, mas, se calhar, para sairmos da miséria e, se calhar, sermos pobres. Muito bem. Doutor, qual é a orientação do texto constitucional em relação à implementação das autarquias locais? Gradualismo geográfico ou funcional? Bom, aquilo que vamos... Porque a Constituição é a lei magna, é a lei das leis. Depois nós vamos encontrar as leis infraconstitucionais.
permita que lhe diga, não é fazer futurologia, mas permita que lhe diga que aquilo que poderá prevalecer será mesmo o gradualismo geográfico. Não acredite, meu caríssimo, que consigamos concretizar eleições autárquicas em 325 municípios. Não, não iremos conseguir. É propositado por parte do governo, não é? Eu creio que sim, creio ser propositado. É verdade que tanto esta extensão da administração pública ou da administração local, isto aqui tem muito a ver também com o próprio desejo de alargarmos também as próprias eleições autárquicas para um tempo que nós não sabemos qual. É por isso, se prestar atenção, hoje, no discurso oficial, ninguém mais diz se vamos realizar as eleições autárquicas em 2027, se é em 2032. Agora só se diz quando as condições estiverem criadas. Quando é que as condições vão estar criadas? É quando estiverem criadas. Em que ano? É no ano em que estiverem criadas. Então, quer dizer, ninguém mais quer se comprometer. E, repito, o meu receio seria como que reduzir a zero tudo aquilo que se fez, gastos, de mobilizar os SOBAs para aqueles encontros todos que foram sendo feitos ainda no tempo do Zedu. E na nossa atualidade, essas leis todas, essas inaugurações todas, oxalá que essas instituições autárquicas que estão a ser inauguradas não sirvam depois para os morcegos se apoderarem deles, porque o tempo, de facto, corre e de forma muito veloz. Se passar 2025 não realizarmos eleições autárquicas, 2026 será um ano muito pesado, porque tanto o MPLA quanto a UNITA não vão perder tempo em abordar a questão das autarquias, porque a preocupação que terão é ver os seus congressos, vão realizar os seus congressos, e se calhar a preocupação que terão também é de ver se há uma possibilidade de alterar a Constituição ou não, porque, como tenho dito e vou repeti-lo, hoje, aqueles que concorrem para as lideranças do país, aqueles que querem ser presidente da República, são de facto muito humilhados. São vistos como que incapazes, como que incompetentes, razão pela qual a única forma que encontram é se atrelarem, como nós dizíamos aí lá onde crescemos, é se magoelarem nos partidos políticos. E quem quiser ser, digamos assim, independente, vai lutar para que se mude a Constituição. É um diálogo que não será fácil, porque, apesar de tudo, o MPLA hoje não tem capacidade de influenciar a aprovação da Constituição na Assembleia Nacional. É um ganho que houve nessas eleições de 2022, apesar de todos apesares. Muito bem. Vamos passar para outra, só temos mais 3 minutos para encerrar a nossa emissão. Doutor, quais são os fatores que permitirão a sustentabilidade e o desenvolvimento das autarquias em Angola? Muito telegraficamente. Bom, os fatores que permitirão o desenvolvimento da realização das autarquias, o primeiro é a consciência do que nós queremos. O que é que nós queremos com as autarquias? Queremos cumprir apenas uma agenda política? Porque as autarquias não podem ser concretizadas como que cumprir apenas uma agenda política. Então, se quisermos o desenvolvimento local, queremos fazer com que os munícipes participem na própria gestão da coisa pública, sejam também partícipes na arrecadação de receitas, então, de facto, aí haverá um grande desenvolvimento. Aí haverá, buscar-se-á a participação do cidadão e, com esta participação, o município pode se desenvolver. Caso contrário, vamos continuar a ver os municípios abandonados, as autarquias também, elas abandonadas, porque o autarca pode encontrar dificuldades. Se não haver essa consciência do bem comum, o autarca pode encontrar dificuldade. Pode ser dificultado na gestão do seu próprio poder. Vimos quando
alguns ministérios eram dirigidos no tempo do Gurne. No tempo do Gurne, aqueles que conseguiram adaptar-se, havia municípios que tinham também administradores provindos de uma outra força política. Nem todos tinham as mesmas possibilidades de receberem as verbas. Não é isso que se espera nas autarquias, que haja uma autarquia da UNITA, uma autarquia da Casa CE, uma autarquia do projeto para já, porque é necessário também que a própria lei eleitoral seja revista. Porque hoje, veja que a Casa CE, se voltar a participar nas eleições e não tiver aquele percentual que se exige, ela pode estar extinta. Mas, se houver a realização das autarquias, a Casa CE ganhar, por exemplo, na autarquia de Cacoaco, ela não pode ser extinta, porque é um ente político. Que está, é um ente político que está. Então, precisamos de facto rever também a própria legislação eleitoral, tudo em torno do interesse público. Mas é muito trabalho que há para ser feito, pelo que a Assembleia Nacional, sem andar com esta morosidade de engavetar leis para depois vir a público que as leis caducaram. Foram caducadas. Então, a Assembleia Nacional vai ser também um obstáculo para a concretização das eleições autárquicas. Eu sou de preferência que tenhamos uma Assembleia Nacional não muito ao serviço dos partidos políticos. É verdade que há quem diga que a Assembleia Nacional é também espaço da política. E eu gostaria que fosse mesmo também espaço da política. E não fosse apenas espaço da política. Precisamos de uma Assembleia Nacional voltada para o interesse da nação e não para o interesse dos seus partidos políticos, como temos estado a ver. Muito bem. Para encerrar, doutor, quais os desafios e oportunidades que as autarquias impõem? Bom, os desafios que as autarquias impõem é mesmo a sua concretização. É um grande desafio. É um trabalho que tem que ser feito. Agora, as oportunidades é dar a possibilidade a cada munícipe, a cada cidadão, lá dentro da sua autarquia, poder de facto escolher livremente quem lhe vai dirigir. Poder sentar com a autarca que o que é que precisa para a autarquia. Não é, a partir de Luanda, decidirmos que em Sambacaju temos que construir aí uma escola. Tem que ser a necessidade local. É por esta razão que muitas escolas que são construídas são depois vandalizadas, porque a própria comunidade não foi tida na construção daquela escola. Com a autarquia, nós não vamos ter obras em que aquele que é o mentor da mesma, a preocupação dele é ficar com os 10%. Não, o autarca há de ter a preocupação de desenvolver a sua localidade e não ter a preocupação de dizer para os meus 10% estão aonde, como muitos governadores foram fazendo. O empresário vai ao BIE para investir, a primeira preocupação do governador é para os meus 10%. Quer dizer, afugentam inclusive a iniciativa privada. Na autarquia, o privado será uma necessidade para que ajude a alavancar então a própria localidade e o próprio poder local. O doutor consegue prever consequências com a implementação das autarquias? Bom, as consequências podem ser positivas. Positivas? As consequências podem ser positivas. Muito bem. Bom, nós vamos então encerrar e eu desta forma quero agradecer a presença do doutor Vitorino Katumbela Sá. Nós certamente vamos querer contar consigo nas próximas emissões e nós agradecemos uma vez mais por ter estado aqui conosco. Nós também agradecemos e agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam e no interesse maior da pátria, enquanto estivermos aqui na nossa curta existência, estamos sempre disponíveis. Muito bem, Vitorino Katumbela Sá foi o nosso convidado desta emissão, a 5ª emissão do seu podcast Juventude Avante, é formado em Direito, bacharel em Filosofia Fundamental, é advogado e também autor, portanto foi o convidado que nos brindou com a sua presença, abordou-se governação autárquica, desafios e oportunidades, assim que também deu o seu contributo aí nos comentários
Queremos agradecer, portanto, nós vamos também querer contar consigo nas próximas emissões, para si que está dentro e fora de Angola. Saiba que muito brevemente poderá também inscrever-se para estar aqui conosco no seu podcast Juventude Avante. Nas próximas emissões ou durante a semana que vamos pegar, vai ser disponibilizado o contato na qual o nosso caro telespectador ou a nossa audiência poderá inscrever-se para fazer parte deste espaço que é de inclusão dos jovens que pensam a Angola e daqueles mais velhos também que têm a sua mentalidade ainda jovem, que pensam desenvolver Angola. Portanto, é aqui este espaço único de inclusão que traz os atores de Angola que pensam Angola. Portanto, nós vamos encerrar desta forma. Temos uma música no fundo, despedem-se com muito gosto Severino Celestino e eu, Paulino Aurélio. Estive aqui na condução da sua emissão, do seu podcast Juventude Avante. É um desafio que nós marcamos. Na terça-feira estamos juntos. Eu até já.